Dá para compartilhar no evento. Uma coisa. Tem 15 pessoas. 15. Que horas são? Só não tá entendendo. Oi, gente, já estamos começando. Já começamos a live. Cadeira tá dando oi para vocês. Foi? 25. Deixa a música. Sim. Oi, gente. Olá. Tudo bem com vocês? Estamos arrumando tudo aqui para começar a nossa transmissão ao vivo. Já iniciamos. Tudo bem? Deixa eu ver se vocês estão me vendo como tá aí. Tem um delay na transmissão, né?
Vão entrando, pessoal. São 8 horas? Pode baixar o som, volta o slide. Boa noite! Tudo bem com todo mundo aí? Pessoal, vamos entrando na nossa transmissão ao vivo, na nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está organizando aqui. Semana passada estava ruim o microfone, então hoje a gente colocou, estava ruim o som. Hoje a gente tentou colocar microfone para ver se todos ouvem direitinho, se fica melhor essa comunicação. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. E hoje o nosso papo, hoje o nosso assunto é falar sobre crenças limitantes. É um assunto que eu gosto muito para falar sobre essas coisas que nos atrapalham, nos incomodam, nos limitam, não deixam a gente ir para frente. E a intenção é que a gente descubra na noite de hoje o que está nos atrapalhando. Será que eu acredito em alguma coisa? Será que eu tenho alguma crença que atrapalha a minha vida, que eu poderia deixar ela para trás e seguir adiante muito melhor sem ela? O meu propósito na noite de hoje é fazer com que você que está aí descubra o que é que vem te atrapalhando. Qual a crença que mais te incomoda hoje? Qual é a crença que atrapalha os teus sonhos, que atrapalha a tua vida hoje, exatamente hoje? E até o final dessa transmissão ao vivo, eu quero te ensinar uma ferramenta que vai fazer você identificar qual a sua crença limitante, que vai fazer você identificar e perceber qual é a crença que está realmente te atrapalhando. Então, até a noite de hoje, eu quero que você te ensinar uma ferramenta que você perceba isso. Se der, gente, pega um papel e uma caneta para você anotar, tá? Pega um papel e uma caneta para você ir anotando as coisas que eu vou falando e depois, quando eu for te passar essa ferramenta, para você também anotar e ficar lembrando depois nos outros dias e ficar sempre se percebendo quais as crenças que estão atrapalhando a tua vida. Então, a transmissão de hoje tem bastante conteúdo bacana, separei bastante coisa bem legal para você que está aí assistindo com a gente. Compartilha essa transmissão ao vivo para mais gente poder assistir, para mais gente poder acompanhar com a gente. Se for possível, compartilha aí, chama os amigos para todo mundo assistir, todo mundo pensar junto com a gente que crenças são essas que atrapalham tanto a nossa vida. Conforme vocês forem chegando, eu fui vendo que o pessoal estava entrando aí, o pessoal estava até dando oi para a cadeira, que eu não estava aqui na frente, mas é porque eu estava organizando aqui as coisas e eu cheguei agora. Me conta de onde você é, se você é daqui do Rio Grande do Sul, qual cidade você mora e se você já assistiu a transmissão ao vivo que eu fiz na semana passada, na semana retrasada. Se você assistiu aquela transmissão ao vivo dos perfis de personalidade. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho das crenças limitantes e meu objetivo é falar para vocês também quais são as 9 crenças limitantes principais que atrapalham muito a nossa vida e que talvez uma dessas seja uma das crenças que mais atrapalham você nesse momento. E então eu vou fazer um link com os perfis que eu falei na live anterior. Mas se você não assistiu, não tem problema nenhum. Só quando acabar aqui você corre lá para a página da Vidini para assistir quais são os perfis que a gente estava falando, qual foi a outra live que a gente falou. Então, de onde é que vocês são? Deixa eu olhar aqui, ver se quem está chegando aí, quem já está aí na live, de onde é que é. Enquanto o áudio tá bom, o pessoal tá falando, o áudio tá ok, vocês estão me enxergando direitinho, tudo certo, tudo tranquilo aí. Deixa eu ver quem é que já tá aí, quem é que já tá chegando. E a gente pode ir adiante. Deixa eu aproveitar para pegar minha água aqui antes de começar, que vocês viram que eu falo bastante, né? Conseguiu conectar? Gente, crença limitante, enquanto a gente vai vendo, o pessoal vai colocando ali quem vai chegando, tem um pequeno demora na transmissão, conforme o pessoal vai colocando. Ai, gente, pessoal de Nova Prata, que saudade de todo mundo. Eu adoro Nova Prata, Petrópolis, Rio de Janeiro. Débora, seja muito bem-vinda. Lá já Tabaí, Lise. Gente, que lindos. Muita gente. Bento Gonçalves, terra querida. Lajado, sejam bem-vindos todo mundo que vai entrando. Deixa eu ver quem mais está aqui. Teutônia.
nossa querida turma de Teutônia. Gente, vão entrando, sejam todos muito, muito bem-vindos. Tem um pessoal ali chegando agora, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Bom, se vocês tiverem algumas perguntas para fazer conforme eu for falando, vocês vão deixando ali nos comentários e eu vou no final da live, eu paro para responder, para não parar no meio, para ficar Lajeado, seja bem-vindo, Moisés, Adri, de Paraí, gente, vocês conhecem Paraí, é uma cidade linda, mas é longe daqui, né? E sejam todos muito bem-vindos. Se tiverem perguntas, vocês deixam aqui que no final eu vou responder, se der tempinho, ou se não eu respondo depois para todo mundo, certo? Gente, então crenças limitantes são essas coisas que a gente acredita, que a gente grava na nossa mente e que atrapalham muito a nossa vida. Todos nós temos algumas crenças limitantes, todos nós temos algumas coisas que nos atrapalham. Por exemplo, todo mundo que me vê falando assim numa transmissão ao vivo, todo mundo que já assistiu, fez curso comigo, assistiu uma palestra minha, normalmente diz, nossa, mas é que tu já sabe falar em público, isso tu tem uma habilidade natural em falar em público. E na verdade não é bem assim, gente, isso não é natural, nunca foi assim. Eu sempre tive muito medo de falar em público, eu sempre tive muito medo de falar, na verdade. Eu nasci numa cidadezinha do interior e uma cultura italiana e meu sotaque era muito forte. As minhas amigas dizem que o teu sotaque ainda é muito forte, né? Vocês percebem que tem um sotaque diferente. Mas desde muito cedo eu morava no interior, vinha do interior para Lajeado e meu sotaque era muito carregado. Na verdade eu falava o R muito junto, sabe? Quem conhece bem essa cultura sabe como a gente fala errado, né? E eu tinha isso e eu tinha muita vergonha de falar com um sotaque assim. E vocês imaginem que o meu nome tem 2 R. Aí eu falava, ia me apresentar no colégio e dizia Roberta. Era a Roberta, na verdade. Então eu tinha muita vergonha, né, do que as pessoas diziam, porque na verdade toda vez que eu me apresentava todo mundo ria, né? Então o que eu comecei a fazer? A falar cada vez menos. Cada vez eu falava menos, cada vez eu ficava mais tímida, cada vez eu ficava mais quietinha no meu canto, porque eu tinha muita vergonha de abrir a boca, porque toda vez que eu abria a boca alguém ria de mim. Então, eu acabei me acostumando com o rótulo de tímida, de quietinha. Ela é quietinha mesmo. Ela é quietinha. Ela fala pouco. Ela fala pouco, tudo bem. E na verdade, não. Na verdade, eu acreditava que eu nunca poderia falar certo. Não tem certo. Hoje eu falo errado ainda e nem me importo mais. Normalmente eu escorrego no R, as minhas amigas me riem de mim e eu digo, tá, tudo bem, eu sou assim mesmo, esse é o meu sotaque, tá tudo bem. Mas para poder fazer isso, eu tive que romper muitas crenças limitantes minhas de acreditar que isso não tem problema nenhum, de acreditar que sim, eu poderia falar mais, que eu poderia falar minha opinião, que eu poderia falar em público, que eu poderia falar muita coisa. E isso foi muito de romper as minhas crenças em relação ao que eu acreditava certo, ao que eu julgava certo e errado, ao que as pessoas diziam de certo e errado. Então eu quero falar para vocês um pouquinho do que a gente acredita que é verdade e às vezes não é verdade. A gente se limita, boicota os nossos sonhos, boicota o que a gente acredita, com base muitas vezes em opiniões que não são certas. Para começar a falar em crenças limitantes, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem 2 mentes. As 2 mentem pra gente o tempo todo, gente. Saibam de uma coisa que mente só serve pra uma coisa na vida da gente, mentir pra gente. Nada do que a nossa mente fala pra gente quase nunca é verdade. Ela tá sempre nos trazendo uma crença. Mas a gente tem 2 mentes, tá? É a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente ou inconsciente, tanto faz, é o mesmo nome. O que acontece? A nossa mente consciente é a mente que que é responsável pelos nossos pensamentos, pelo que a gente percebe dos nossos pensamentos. A nossa mente subconsciente ou inconsciente é responsável pelo que está armazenado, mas que a gente não percebe, que a gente não vê que está pensando. E é onde é armazenado as nossas memórias de longo prazo. Ou seja, é lá onde estão armazenadas as nossas crenças limitantes, na nossa mente inconsciente. Então a gente vai ouvindo, vai percebendo do mundo e vai armazenando a nossa mente inconsciente. Só que já hoje a neurociência fala
que 95% das nossas ações ou das nossas decisões, elas partem da nossa mente inconsciente e não da nossa mente consciente. Então, 95% daquilo que você faz ou daquilo que você decide, ela vem dessa mente subconsciente, dessa mente inconsciente que a gente não controla e que normalmente tem muita crença limitante armazenada. Muita coisa ali que a gente ouviu desde que a gente era criança. A gente vai ver alguns exemplos, mas que a gente foi ouvindo, foi, percebendo. Não foi percebendo, na verdade, a gente só foi armazenando. Gente, mais uma coisa, se vocês tiverem um e-mail aí, se vocês tiverem um papelzinho, se vocês quiserem receber esse material que eu tô falando aqui, um PDF de todas essas crenças, de tudo isso que eu tô falando aqui, por e-mail, deixem o seu e-mail que a gente vai anotar aqui e aí amanhã a gente vai estar mandando isso por vocês em PDF, para ficar tudo isso salvo para vocês. Então, vocês podem ir colocando ali, quem quiser mandar por mensagem também pode mandar. Por exemplo, vamos explicar como é que funciona um pouquinho melhor essa tal dessa mente inconsciente. O que acontece? Por exemplo, quem já sabe, aprendeu a dirigir, vai entender o que eu estou falando melhor. Eu, por exemplo, quando fui aprender a dirigir, tinha um grande desafio, que eu acreditava que eu não era capaz de aprender a dirigir. Vinha todos os meus desafios, as minhas crenças limitantes lá do passado, que eu achava que eu não era boa o suficiente, que eu não me achava boa o suficiente, que eu achava que eu não era capaz. Então, quando eu fui aprender a dirigir, entrou mais uma crença limitante de que não era para mim, que eu não era boa o suficiente. Então, lá se vai, foram 3 tentativas de fazer a prova e tentar passar. Só que aí entra a nossa mente subconsciente, por quê? Porque quando você vai aprender a dirigir, você tem ou qualquer coisa nova que você vai aprender, você vai começar a pensar. Bom, primeiro você chega na frente para dirigir, tem 2 pés e 3 pedal, né? E aí você diz, meu Deus, como é que funciona isso? Como é que, E aí você tem que pensar, bom, eu tenho que botar o pé na embreagem, daí eu tenho que botar primeira, daí depois eu tenho que botar o pé de embreagem de novo, daí depois eu tenho que botar a segunda. Aprendi a dirigir, vocês viram? Agora eu tô craque. Viu, Bárbara? Você dirigir agora. Foi difícil, mas agora eu sei. Mas, enfim, depois de muito treino para parar de trabalhar nossa crença limitante que eu não conseguia dirigir, agora eu consigo dirigir. Mas, afinal, que tu tem que pensar como é que eu vou botar a primeira, como é que eu vou botar a segunda, porque não está ainda no nosso inconsciente. A partir do momento em que a gente aprendeu a dirigir, que vai no automático, Quando tu vê, tu já tá dirigindo, tu não pensa mais que tem que botar o pé na embreagem, que tem que fazer primeiro, tu não pensa mais, vai no automático. Isso acontece com tudo na nossa vida. A nossa mente primeiro, a nossa mente inconsciente, ela é responsável por economizar a nossa energia. Então ela vai colocando tudo em caixinhas, vai criando hábitos, para fazer a gente não pensar novamente. E ela nos ajuda, Imagina se toda vez a gente tem que levantar de manhã, pensar o que eu vou comer, tudo isso gasta energia. Então ela atalha para que a gente não gaste energia. O problema desses atalhos que ela cria é que ela cria algumas crenças ali no meio que às vezes não são verdades. E a gente, como tá no automático, no piloto automático, só fazendo, sim senhor, a gente vai só fazendo e não percebe do que está fazendo. Nem se questiona do que está fazendo, a gente só vai fazendo. Então, desde pequenininhos, desde quando a gente era criança, quando a gente montou lá, criou a nossa personalidade, que eu falei bastante lá na outra live, quem não assistiu, assiste depois, está bem bacana, mas eu falei bastante da nossa formação, da nossa personalidade lá na nossa infância, que a gente foi colocando informações e ali a gente foi colocando também muitas crenças. Muitas crenças limitantes e muitas que não deixam a gente ir para frente. Bárbara, depois tu me diz que horas são para me acompanhar, por favor. Só passa para mim ali, por favor. Alguns exemplos, por exemplo, de crenças limitantes. Quem ouviu quando era criança que dinheiro era sujo? Eu me lembro muito bem de quando eu era criança, que dizia, não põe dinheiro na boca, ou é sujo, pegou dinheiro na mão, tem que lavar as mãos. Já ouviram isso? Algumas pessoas, isso é bem comum, é muito cultural isso. Só que qual é a mensagem que vai para o nosso subconsciente? Dinheiro é uma coisa suja, dinheiro é uma coisa ruim. Dinheiro, como tudo nesse mundo, é energia.
Se eu acho que essa energia do dinheiro ela é suja, ela é ruim, lá na nossa mente inconsciente, muitas vezes tem essa mensagem, melhor não pegar muito, né? Melhor não chegar muito perto desse dinheiro, porque pode ser que seja ruim, é sujo. Fica gravado, gente, sem a gente perceber lá atrás, lá na nossa memória. Faz um teste. Às vezes eu falo para as pessoas fazerem um teste, ela diz, você é louca, mas funciona, é verdade. Você faz um teste quando você estiver sozinho, para ninguém dizer que você é louco e nem dizer que eu sou louca também. Você faz um teste e pega uma nota de qualquer valor, 50, 100 reais. Pega ela na mão e coloca perto do seu rosto para ver o que você sente. Já fiz isso com vários alunos meus que têm problemas de crenças limitantes. Quando vem para os treinamentos de coaching, a gente faz. E a pessoa diz, ui, não, dinheiro perto do rosto não. É uma sensação que a gente tem de, dinheiro é ruim. Se eu digo pro dinheiro que ele é ruim, você imagina, você faz a mesma coisa, você imagina que você tem um vizinho, né? Seu vizinho vai lá na sua casa e você olha para ele, esse vizinho não é legal. Seu vizinho volta novamente para sua casa? Não volta, né? Aí, imagina se o dinheiro é uma energia viva também. Você olha para eles e você é ruim, não, você não é legal, não, você não é bom. O que acontece? A chance de que o dinheiro não fique muito perto de você tem bastante chance. Ou também eu ouvia muito, né, como a minha família é de uma tradição católica, a gente ouvia dizer, não, quem é rico não vai para o céu, né? Quem tem muito dinheiro não vai para o céu. Não sei se vocês já viram essa crença, né, que era um ditado. Mas a gente gravava, ter dinheiro também, né, ser rico não é bom, deve ter algum problema ali. Só que, gente, por mais inocente que essas informações pareçam, elas vão para o nosso inconsciente. Aquela coisa, né? Tem que trabalhar como um burro para ser alguém. Tem que trabalhar muito se tu quiser ser alguém nessa vida. Nossa, até tu não trabalhar muito, parece que tu não é alguém. Só que são crenças que a gente vai arquivando e que mesmo que a gente não perceba, fica ali batendo. Então, se eu não estiver trabalhando muito duro, se eu não estiver trabalhando muito, parece que eu não posso ter sucesso, eu não posso ser alguém. Né? Tem aquela expressão, né? Dinheiro não dá em árvore. Não é fácil conseguir dinheiro, né? Tô dando esses exemplos de dinheiro porque é uma crença que o pessoal fala muito e reclama muito, que é o desafio de ter prosperidade por acreditar que o dinheiro é ruim, ou por acreditar que o dinheiro às vezes não combina muito com espiritualidade, por exemplo, ou não combina com texto, sei lá. Mas são crenças que não são verdades. Talvez o excesso do que a gente faça com ele que seja o desafiador. Mas não é ruim. A gente precisa dele para sobreviver. A gente precisa dele para ter as coisas que a gente tem. Então, percebe se você não tem alguma crença que te atrapalhe em relação a isso, porque ficou armazenada. Tipo, mas não é bom, não, a gente nunca tem nada. Ou outra crença muito comum voltada para relacionamento, né? Que as pessoas dizem, não, homem não presta, nenhum presta. Não, mulher também. Não. E aí, às vezes, isso vem lá da nossa infância, né? Independente dos relacionamentos que os nossos pais tiveram, o que a gente presenciou, o que a gente viveu. Por exemplo, no meio de um relacionamento que era só briga, que era só ruim, tinha muita traição. Isso fica inconscientemente, mesmo que a gente não queira, armazenado. Não tem como relacionamento dar certo. Relacionamento é ruim. Não, passar a vida inteira vendo alguém traindo outra pessoa. Não, todo mundo faz isso. Então a gente vai gravando essas informações, né? Ou ao longo da vida tem uma decepção, né? Primeiro amor. Todo mundo se decepciona com o primeiro amor. Não, todo mundo não, tô brincando. Mas tem uma decepção. Aí, o que acontece? Grava lá, vai lá pro subconsciente, essa pessoa não presta. Quando aparece outra pessoa parecida, não precisa nem ser muito parecida com essa, o que acontece? Automaticamente a gente coloca ela na mesma caixinha, também não presta. Então a gente vai colocando as coisas e as pessoas também em caixinhas. Outras crenças que a gente grava, né? E isso cuida muito com quem tem criança perto, porque a gente fica dizendo, eu não sou inteligente, eu fico dizendo, seu burro, né? Eu fico uma tristeza quando eu ouço alguém dizendo para uma criança, seu burro. A criança grava isso lá no inconsciente, lá no subconsciente, ela diz, eu sou burro. Então, se eu sou burro, eu não vou nem tentar fazer a prova direito, porque eu não vou passar, né? Não, tu é feio, eu não sou bonito, eu não sei fazer isso direito, eu não vou nem tentar porque eu não sei fazer. Porque em algum lugar da nossa
mente inconsciente tem uma mensagem dizendo: não, eu não sou bom nisso, não sou bom fazendo isso. E aí a gente nem tenta, porque não é bom mesmo. Então são coisas que são gravadas e não são verdades. As crenças limitantes, elas não são verdades. Entende? Não sou bom em relacionamentos. Tentou uma vez, não deu certo. 2 vezes não deu certo. 3 vezes não deu certo. Não, eu não sou bom nisso. Relacionamento não é pra mim. Não vai dar certo. Então, coisas que a gente grava e que alimenta. Eu não mereço isso. Isso não é pra mim. Eu não sou bom merecedor. E eu me impressiono, gente, nos treinamentos, o quanto vem de pessoas que acreditam que não são merecedoras das coisas. Acreditam de qualquer coisa, de relacionamentos. Impressionante como as pessoas não acreditam serem merecedoras. Impressionante. De acreditar que não, sei lá, não merece ser feliz. Ou não merece sonhar com algo a mais. Não merece acreditar, né, que pode algo a mais. E a gente fica ouvindo, e isso vai, né? Agora deixa eu ouvir que alguém colocou aqui, né? Homem só muda de endereço. Sim, né? Tá aí uma crença limitante, né? Isso não é Às vezes a gente grava algumas coisas assim e a gente até repete, né? Só muda de endereço, é tudo igual. Isso não é verdade, gente. As pessoas não são todas iguais, cada um são diferentes. O problema é que a gente guardou algumas mensagenzinhas ali, e aí o que acontece? Por exemplo, eu me envolvo num relacionamento que tem um desafio, sei lá, igual esse que a Aline colocou ali, só muda de endereço. O que acontece? Eu saio desse relacionamento dizendo: não quero mais arrumar outro igual aquele. Não quero mais alguém igual aquele. Não quero mais alguém igual aquele. É isso que a gente sai falando, né? Agora deixa eu te dar um exemplo. Não pensa num Fuca azul. Não pensa, gente. Falei que não é para não pensar num Fuca azul. O que vocês estão fazendo? Automaticamente a gente pensa no Fuca azul, né? Que a nossa mente, ela também, a nossa mente, o universo, eles não escutam a palavra não. Então não adianta dizer eu não quero tal coisa, porque você está pedindo tal coisa. Está dizendo, não, eu não quero mais um relacionamento igual a esse para minha vida. Bum! O mesmo relacionamento igual a esse para tua vida. É ou não é? Vai dizer que tu não sai de um, não, eu não quero mais. Se você pensa que você não quer mais passar de dificuldade, que você não quer mais, tudo que você pensa que não quer, a tendência é que você vai atrair mais daquilo para sua vida. Isso são tipos de crenças que a gente vai arquivando, a gente vai ficando na nossa memória e a gente não vai se dando conta que isso vai se repetindo na nossa vida. Lembra que eu quero até o final desse vídeo, dessa transmissão, ensinar uma forma para você perceber quais são as crenças principais que te atrapalham, tá? Quero até o final mostrar quais são as crenças principais que atrapalham a tua vida hoje, porque cada um de nós tem algumas crenças específicas, tá? E isso faz a gente não ter resultado em algumas áreas da nossa vida. Na semana passada, quando eu falei dos perfis de personalidade, eu falei que dentro do perfil de personalidade existem algumas crenças limitantes. Então, cada um de nós tem uma personalidade. Dentro do Eneagrama, dentro do curso que eu trabalho, a gente acaba por descobrir qual é a personalidade, como funciona a personalidade. E daí a gente descobre que dentro dessa personalidade tem uma crença limitante específica. Ou seja, cada perfil de personalidade tem uma crença limitante principal, que faz ele repetir os mesmos erros, que faz ele fazer sempre as mesmas coisas. Além de todas essas crenças que eu falei, que todos nós seres humanos temos em diferentes graus e em diferentes momentos, cada perfil de personalidade tem uma crença principal, que atrapalha muito a nossa vida, que atrapalha muito. Eu quero falar um pouquinho delas para vocês terem uma ideia. E como as outras crenças limitantes também ficam no nosso inconsciente, essas também ficam muito escondidas no nosso inconsciente. A gente nem percebe que elas existem, mas elas são muito, muito, muito fortes. Então, a intenção não é que você se identifique com uma dessas crenças, até porque é um processo bem difícil de olhar para elas, de identificar. Às vezes a gente leva bastante tempo para fazer isso, porque elas estão bem agarradas lá no final do nosso inconsciente, sabe, bem amarradinha. É difícil de a gente enxergar elas. Mas eu quero falar para vocês começarem a perceber se tem algumas que podem estar funcionando em vocês.
Eu vou falar resumidamente, tá? Porque o tempo também é curto, mas para você ir entendendo. Se você tiver papel e caneta, você vai anotando e depois também eu posso mandar por PDF e você vai estudando mais isso a fundo. Uma das crenças limitantes do perfil 1, por exemplo, perfil 1 de personalidade, é que errar não é bom. E todos nós pode ser que temos essa crença, mas no perfil 1 ela fica muito forte, batendo 90, 95% do tempo. É bem forte porque fica lá, errar não é bom, eu não posso errar, eu não posso errar, não posso fazer errado. Ai meu Deus, e se eu fizer errado? Ai. E aí o que um faz? Vive com um chicotinho, sabe um chicotinho? Ele fica ali, olelê, ololá, eu errei, eu fiz errado, eu não posso errar. E fica se cobrando internamente o tempo todo muito para não errar, para não fazer nada de errado, para não, sabe? E ele fica com essa crença o tempo todo batendo e ele fica com a sensação de que algo tá errado, algo que tá fora do lugar, que ele não pode errar. E isso é muito forte dentro das personalidades uns. Isso fica o tempo todo na cabeça dele, na mente inconsciente, sabe? Assim como na mente do perfil 2, a crença que fica batendo é ter necessidades próprias não é bom. Ou seja, o perfil 2 é um perfil que está sempre com a atenção voltada para as necessidades dos outros, né? O que os outros precisam. E aí, inconscientemente, parece que tem uma vozinha lá dentro que diz, não, tu não pode ter vontade, tu não pode ter necessidade, tem que cuidar dos outros. Não, isso é frescura, tu não precisa, vai fazer alguma coisa pelos outros. Então, ele acaba não observando e não atentando às necessidades dele, porque ele acredita que não é bom, não é legal pensar em si. É muito mais, gente, muito mais forte do que simplesmente eu vou cuidar dos outros, eu vou fazer as coisas pelos outros. É muito mais forte, é uma crença que diz que não é legal, não é bom mesmo, tu não pode cuidar de ti. Isso fica muito forte nos perfis 2, desculpa, tanto é que eles esquecem completamente das suas necessidades e olham tanto para os outros. Diferente no perfil 3, que acredita que ter sentimentos e identidade própria não é bom. No caso, o perfil 3 acaba acreditando que ele é reconhecido pelo que ele faz de bom, pelo sucesso que ele tem, pelo que ele desenvolve de resultado. Então, sentimento, essa coisa, isso eu não preciso ter, eu tenho que ter resultado, eu tenho que fazer as coisas muito bem feitas. Ter sentimentos, essa coisa não é legal. Então ele acaba não sentindo e fazendo muito, realizando muito, né? Tanto é que a gente fala que os perfis 3 são os que estão sempre trabalhando, sempre buscando alguma coisa para fazer, sempre inventando alguma coisa nova para fazer, porque inconsciente tem aquela crença que fica dizendo, não fica muito nessa coisa de sentimento, não, vai fazer alguma coisa. Diferente do perfil 4, que acredita que a crença inconsciente dele é estar bem ou feliz demais não é bom. Você imagina como é que as pessoas do perfil 4, que tem uma vida mais de olhar para o que falta, de olhar para o que ele não tem, né? Tem aquela característica que a gente fala de acabar se reclamando demais da vida. Mas por que, gente, que ele faz isso? Porque inconscientemente tem uma crença que diz lá no fundinho da cabecinha dele, ser feliz demais não é bom, isso não é legal. Isso não pode? Então, os perfis 4, quando tu vai conversar com eles, é bem comum, né? A gente sempre fala nos treinamentos aqui também, né? É bem comum, a gente começa a conversar com os perfis 4 e diz, e aí, tudo bem? Eles dizem, não, tá bem? Sim, tá bem. É mais ou menos, tá indo. Mas ele não consegue dizer, tá bem. Tá tudo muito bom, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Ele tem dificuldades. Mas por quê? Porque a vida dele é uma desgraça? Não, porque a crença dele faz com que ele não possa dizer que ele está muito bem, porque não é muito legal. Percebam como as crenças são uma mentira, como as crenças não são verdade. Não é verdade isso, é uma ilusão da nossa cabeça, né? Estar à vontade no mundo não é bom, é uma crença do perfil 5, por exemplo. E ele é um perfil mais reservado, mais fechado, mais na dele, não gosta tanto de ir pro mundo, não gosta tanto de tanto se relacionar tão profundamente com as pessoas, gosta mais de ficar no canto dele, na mente dele, buscando conhecimento, tentando entender o mundo através da lógica. Por quê? Porque lá no fundo tem uma vozinha que diz, ficar muito à vontade no mundo, aí se tu for, isso não vai ser bom, vai ser meio perigoso. Entendam como isso é forte, porque não é só uma questão de querer, é uma questão de, meu Deus, é uma crença limitante, que eu não posso fazer isso, porque senão, sei lá o que vai acontecer. Mas é uma vozinha que fica o tempo todo dizendo, assim não é legal.
Percebam que no caso dos perfis 6, confiar em si mesmo não é bom. Né? A crença limitante do perfil 6, por que o perfil 6 é um perfil que a gente sempre fala, né, que ele presta atenção muito no risco, no medo, no que pode dar errado, então tentando se precaver sempre do mundo, porque inconsciente tem uma voz que diz, não pode confiar muito em ti, isso não é tão bom, não pode fazer isso, então ele vai guardando isso, né, confiar em mim não é bom. Normalmente os perfis 6, eles acabam não mostrando para o mundo quantos são bons por causa desse medo que eles têm de confiar muito neles, né, vai que confia muito e não dá certo, vai que eu digo que eu sou bom e eu não sou tanto assim. Porque fica uma vozinha dizendo, não confia tanto, não é por aí. Uma crença e uma vozinha mentirosa, né? Vamos deixar bem claro que não serve para nada essa vozinha que fica aí nos atrapalhando. Só para isso que ela serve. Esse é o objetivo dessa voz, dessas crenças limitantes que nos atrapalham. No caso do 7, ele diz que depender dos outros, para quem não acompanhou o outro perfil, outra live, a gente não sabe do que eu tô falando, não tem problema, são 9 perfis de personalidade, tá? Então, depois vocês assistam lá para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas são 9 perfis de personalidade. Estou falando das crenças de cada um deles. Que no caso do 7, ele acredita... O 7 é muito otimista, né? Muito voltada pro que tem de bom. Mas ele tem uma crença que ele acredita que depender dos outros para alguma coisa não é tão bom assim. Então ele tem uma crença também que ele tem que buscar o prazer e buscar as coisas boas, as coisas divertidas da vida. E ele não pode depender muito das pessoas. Então ele acaba se tornando mais superficial nos relacionamentos, nas coisas, não se aprofunda muito, porque ele não pode ficar muito preso, muito dependente disso. Tudo certo aí? E no perfil 8, a gente encontra um perfil que diz que uma crença, aliás, que diz que ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Aí a gente encontra aquele perfil que se fecha para o mundo, né? Que às vezes a gente diz que eles são conhecidos como os perfis que são mais fortes, mais firmes, mais objetivos. Mas ele realmente acredita que se ele for muito fraco, muito vulnerável, muito doce, muito sensível, as pessoas vão passar por cima dele. E ele não pode confiar nos outros também, porque as pessoas vão aprontar alguma para ele, as pessoas vão trair ele. Mas é uma crença que ele carrega o tempo todo, então ele tem que ir meio que tirando essa máscara para conseguir, assim como todos os outros, né? A gente tem que ir percebendo que essa crença existe e dizendo, você não é verdade, sabe? Ela não é real, mas é um trabalho. No caso do perfil 9, a crença limitante é impor-se não é bom. Por que a gente tem aquele perfil que acredita que a minha opinião não é importante, eu não posso dizer não para as pessoas, eu não posso me posicionar muito firmemente. Por quê? Porque o perfil 9 tem uma crença inconsciente que diz, impor-se não é legal. Impor-se não é bom. Então, ele acaba ficando mais na dele, ficando mais quieto, não dizendo muito o que ele pensa, não dizendo muito o que ele acredita. Por quê? Porque ele acha que isso é ruim, que ele acha que isso... A crença, aliás, limitante inconsciente, acha que não é legal. Não vai ser bom se eu me impor, não vai ser bom se eu colocar muito a minha opinião, as pessoas, né, o que elas vão pensar, o que elas vão... E aí entra naquilo que cada perfil de personalidade busca. Tudo certo por aí? Todo mundo me ouvindo? Essas são as 9 crenças de personalidade. Ai, pessoal colocando e-mail. Depois eu vou colocando para vocês. Então, essas são as 9 jeitos, né? 9 crenças principais que a gente fala dos perfis, além daquelas comuns que todo mundo tem, que eu falei no início. Lembrem que eu quero ensinar para vocês uma ferramenta para você identificar agora aí no seu momento atual da sua vida o que é que tá te atrapalhando, especificamente seu. Porque sempre o primeiro passo, gente, para mudar, para a gente fazer algo diferente, é saber qual é a nossa crença. A gente precisa saber qual é a crença que está aqui me boicotando, qual é a crença que hoje me limita, sabe? Então, por isso que é importante você anotar tudo isso que a gente vai falando, perceber, e depois com o exercício que eu vou passar para vocês,
Primeiro passo, entender qual é a crença que está me boicotando. Qual é a crença que está ali me atrapalhando mais. Quando eu descubro que a minha mente subconsciente está tentando dizer para que eu faça, eu consigo tentar fazer diferente. Porque hoje ela faz tudo isso no automático. Como a neurociência fala, 95% das minhas decisões ou ações são tomadas pela minha mente inconsciente, então eu estou no automático. Eu vivo no automático, acreditando que o que a minha mente me diz é verdade. Que eu não sou bom, que eu não sou merecedor, que isso não vai funcionar mesmo, que nem adianta eu tentar aqui, blá, blá, blá. Porque é isso que ela realmente faz. Fica enchendo de coisas que realmente não funcionam tão bem assim. Então, quando eu enxergo, quando a minha crença atrapalha a minha vida, eu tenho chance de começar a mudar. Eu tenho chance de dizer, tchau, crença, pode ir para o outro lado. Então, aí eu posso ir para a próxima etapa, que é começar a mudar. Quando a gente trabalha nos cursos presenciais as crenças limitantes dentro dos perfis de personalidade, nos cursos presenciais a gente faz 5 encontros durante 5 semanas. Para quê? Para realmente identificar as crenças limitantes de cada perfil, descobrir qual é cada padrão e mudar esse padrão. Depois eu divulgo ali, coloco para vocês a agenda dos cursos presenciais para quem é daqui do Rio Grande do Sul e pode acompanhar as próximas turmas, que são 5 semanas, onde a gente realmente começa a investigar cada padrão nosso, cada perfil, por que eu sou desse jeito, por que essa crença me atrapalha tanto. Ao longo do treinamento, ao longo do tempo em que a gente foi vendo, a gente foi recebendo muita gente de outros lugares, de longe, né? A gente viu o pessoal do Rio de Janeiro e a gente encontrou um jeito de fazer com que todo mundo descubra o seu perfil, descubra o seu padrão, descubra quais são as suas crenças limitantes, que foi o nosso curso online que a gente lançou, que é um curso com 4 módulos, muito semelhante ao curso presencial, na verdade é o mesmo curso presencial, só que gravado. Ele é gravado em 4 módulos, cada módulo explicando uma parte que você pode fazer em casa, em tempo que você quiser, no lugar que você quiser, que você pode assistir o curso e fazendo as suas anotações e descobrindo qual é o seu padrão, qual é o seu perfil, qual a crença que está te atrapalhando e começar, assim que você descobre o seu padrão, já tem dentro do curso uma ferramenta que vai te ajudar a fazer a mudança, que vai te ajudar a fazer algo diferente, a sair desse padrão. Então, você já descobre quais são as suas crenças, descobre qual é o seu padrão, o seu perfil, e a partir dali já ganha a ferramenta, tá, o que eu vou fazer agora? Né? Descobrir o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de diferente, como é que eu posso sair disso. Então, é um curso online que tem disponível para todo o Brasil, que você pode fazer aí, na sua casa, que você pode descobrir qual é o seu padrão. A gente está com uma oferta agora para essa live, para essa transmissão ao vivo que a gente fez exclusivo para essa transmissão ao vivo, que o curso online, gente, ele fica muito em conta comparado, né? Fica muito em conta fazer ele, porque você compra ele uma vez, ele fica disponível por 6 meses para você. 6 meses ele fica disponível para você fazer e refazer quantas vezes você quiser. E eu tô lançando agora, a Bárbara vai colocar ali a promoção, os primeiros 10 que comprarem, que quiserem adquirir esse curso e fazer esse curso online em casa, ele vai custar R$100. Você pode fazer em 10 vezes, eu acho, no cartão, se eu não me engano, vai ter o link aí. E você vai ganhar uma hora de Skype ao vivo comigo para tirar todas as dúvidas, caso surgir dúvidas ao longo do curso, para trabalhar alguma questão específica sua. Você vai ganhar com quem fizer os 10 primeiros. Então, a Bárbara colocou o link aí, salva aí para você assistir depois e para você já comprar ele, para você garantir os 10. São 10 que a gente disponibilizou para hoje. Que é para você realmente fazer o curso completo, aproveitar essa oportunidade de fazer ele completo e já começar a mudar as crenças, mudar isso que tanto te atrapalha. Né, mudar isso que vem atrapalhando a tua vida às vezes, né? E deixa eu ver ali. E ali a Darin colocou, tinha uma pergunta ali, a crença me atrapalha, eu sempre acho que eu não sou capaz de realizar muitas coisas. Sabe que essa crença é muito comum, né? De muita gente, né? É a crença de
acreditar que não é capaz de realizar as coisas, de não acreditar que não pode. Então, deixa eu ver se tinha uma outra pergunta ali. Deixa eu ver. Gente, se eu não ver as perguntas aqui, eu respondo depois todo mundo, tá? Eu também tenho os e-mails ali, eu vou mandar as informações todas de tudo que eu falei hoje, vou mandar por PDF para vocês revisarem e olharem novamente. Antes de encerrar, eu quero fazer o exercício com vocês que eu prometi no início da live, que é como identificar a sua crença limitante. Como identificar o que está te atrapalhando agora. É o seguinte, eu quero que você concentre aí para fazer esse exercício comigo, para você gravar ele e não esquecer nunca mais, tá? Se você não sabe ainda qual é a crença limitante que te atrapalha, o que hoje atrapalha a sua vida, quero que você faça esse exercício. Primeiro, eu quero que você pense em uma coisa em que você quer muito realizar. Um projeto, um sonho, uma ideia, qualquer coisa que você queira muito. Ou algo, né, alguma coisa que você queira fazer. Qualquer coisa que, tipo assim, que tu tenha muita vontade, que venha do coração, assim, que dá ai, eu queria tanto isso, sabe? Sei lá, ter um relacionamento, ter sucesso em uma determinada área, realizar um sonho, começar um projeto, qualquer coisa. Algo que faz o teu olhinho brilhar, sabe? Que faz o teu... pensa nisso. Eu queria que você pense nisso e comece a imaginar como é você realizando isso. Como você se sente realizando isso, como você se imagina realizando isso. E agora, você ouve qual é a vozinha que está dizendo lá atrás. Tem uma vozinha dizendo alguma coisa para você. Normalmente não, sempre, a gente tem a vozinha de eu vou fazer tal coisa, vai dar certo. Daí vem aquela outra vozinha que vem da tua mente subconsciente, das tuas crenças limitantes, e ela diz, não vai nessa, não vai dar, isso não é pra ti, isso não funciona, não, tu não tem dinheiro pra isso, não, tu não é bom o suficiente, tu não é capaz. Descubra, perceba qual é a vozinha, o que essa vozinha te diz. Quando tu começa a pensar, anota teu sonho, anota o que tu quer realizar, anota o que tu realmente quer fazer, o teu projeto. E aí percebe que tem uma vozinha, percebe o que essa vozinha te diz. Essa vozinha, gente, é uma crença limitante. Se você tem um sonho e você ainda não realizou, se você tem vontade de fazer algo e você ainda não realizou, é porque... E quando você pensa nisso e aquela outra vozinha vem e diz que não vai dar ou diz qualquer coisa, essa vozinha é a tua crença limitante. Você não pode acreditar nela. Você não pode dar bola para ela. Quando ela vier, você manda ela para aquele lugar, que eu não posso falar palavrão ao vivo, que é capaz de me censurarem, mas você manda ela para aquele lugar, porque é lá o lugar dela. Gente, eu posso falar isso de todo o coração, porque quem não me conhece, quem não me conhece a minha história, sabe que... Eu vou contar, né, se você não conhece. Mas eu posso falar de crença limitante porque eu saí do interior. Eu vim de um lugar onde ninguém acreditava que nada podia dar certo. A única coisa que eu tinha quando eu nasci era um sonho. A única coisa que eu percebi ao longo da minha vida é que eu queria fazer algo diferente. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, mas eu sempre tive uma vontade de fazer algo diferente. Então, para alguém que saiu do interior, que não tinha nem falava, que não tinha roupa para usar direito, que não sabia fazer nada direito, que saiu de casa com 15 anos de idade com uma mochilinha desse tamanho, sem R$1 no bolso e só com muita vontade de fazer, eu posso dizer para você que sim, eu tive que romper muita crença que a minha cabeça dizia que não dava, o que as pessoas diziam que não dava, o que as pessoas diziam que eu não era que era para desistir, que era para voltar para o interior, que lá era o meu lugar. Eu tive que batalhar muito contra tudo que as pessoas diziam e batalhar contra o que a minha mente dizia. E por isso eu posso dizer com toda certeza que se você tem um sonho e você tem um desejo de fazer algo de verdade,
Eu sempre falo, se Deus colocou de verdade um sonho no teu coração, é porque você realmente é capaz de fazer. É porque você realmente é capaz de realizar. É só você não ouvir mais essa vozinha que está na tua cabeça dizendo que não dá, que não é capaz, que qualquer coisa que ela diz. É só você começar. O mais difícil, podem ter certeza, é o primeiro passo. Começa com uma coisinha, com o passo menor que for, mas começa fazendo algo diferente. Porque se tem algo que realmente vale a pena nessa vida, é a gente olhar para trás e ver que hoje a gente é um pouquinho melhor do que ontem. É olhar para trás e ver que a gente venceu uma barreira, ou que a gente está um pouquinho mais perto de onde a gente quer chegar. O que a gente não pode é ficar acreditando que a nossa mente tem razão e dizer que a gente não merece, ou que a gente não é capaz, ou que blá, 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 que ela sempre diz. Sim, todos nós somos capazes de fazer muitas coisas, mas a gente tem que levantar da cadeira, quebrar essas crenças, dizer para elas ir para aquele lugar mesmo e começar a botar os nossos sonhos e as nossas vontades em prática. Contem comigo para ajudar vocês nessa tarefa principal de primeiro quebrar essas crenças limitantes, olhar para você do jeito que você realmente é, na verdade como o ser maravilhoso que você é. E não deixe ninguém dizer ao contrário, não deixe ninguém dizer que não é verdade. Um beijo lindo do fundo do meu coração. Vou respondendo para vocês ali as mensagens para todo mundo. Do fundo do meu coração, muito obrigada por acompanharem comigo essa transmissão. Vai ter uma nova transmissão agora no final do mês. E eu acredito que vocês conseguem até lá já vir para essa transmissão me contando que vocês quebraram um pouquinho das crenças e que vocês deram um pequeno passinho, um próximo passo para fazer algo diferente e fazer sim a sua vida valer a pena. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Deixa eu desligar aqui. Em algum lugar.